Muito boa noite. Polêmico, contestador, crítico, provocador e também contestado. O convidado do Frente a Frente de hoje é uma das personalidades mais controvertidas da cena intelectual do país. Jornalista, filósofo e escritor, é autor de afirmações fortes que incomodam muita gente em diversas áreas do conhecimento. Suas análises, principalmente sobre a área política, já lhe renderam inclusive ameaças de agressão física. Escreveu O Imbecil Coletivo, Atualidades Inculturais Brasileiras. Ministra cursos e conferências e dirige o Seminário de Filosofia da Faculdade da cidade do Rio de Janeiro. Atualmente é colunista dos jornais O Globo, Zero Hora, Jornal da Tarde e da Folha de São Paulo. Esta noite nós vamos estar frente a frente com Olavo de Carvalho. Para participar dessa entrevista nós convidamos os jornalistas Osíris Marins, da Rádio Gaúcha, Rodimar Oliveira, da Agência de Notícias da Assembleia Legislativa, e Alexandre Elme, do jornal Zero Hora. E por problemas de agenda do nosso convidado, esse programa foi gravado. E assim, excepcionalmente, nós não estaremos recebendo a sua participação por telefone ou por e-mail. Olavo de Carvalho, boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Podemos provocá-lo? Faz, fica à vontade, a casa é sua. As suas posições são muito conhecidas, né? As suas análises, principalmente políticas, são muito conhecidas. Mas, por exemplo, na década de 80, o Fukuyama decretou o fim da história, tá? Com a dissolução da União Soviética, o colapso do socialismo, dizendo que realmente não existiria mais sentido na medida em que o capitalismo teria triunfado. Apesar dessa posição já ter sido criticada, vários pesquisadores, vários analistas não fazem hoje mais uma diferenciação entre esquerda e direita, tá? Como classicamente se fazia. No entanto, você mantém essa distinção e faz críticas bastante candentes. Uma pequena provocação. Não considera essa posição possa ser criticada e utilizada, até uma palavra que não se usa mais, démodé? Bom, eu nunca me interessei em saber se as ideias estão na moda ou não. Interessa saber se elas são verdadeiras ou falsas. Quer dizer, a gente tenta dar uma descrição adequada do estado de coisas. Se isto vai poder aparecer na revista Caras ou não, esse é outro problema. Entendeu? Então, a mim me parece que esta divisão de direita e esquerda, que o pessoal diz que acabou, ela continua perfeitamente funcional. Ela existe ainda, ela está atuante. Agora, a inexistência da divisão foi uma conversa mole inventada, né, pela direita para enganar-se a si mesmo e pela esquerda para enganar a direita. Aquele negócio de fazer de morto para assaltar o coveiro. Né? O movimento esquerdista no mundo nunca foi tão forte quanto hoje, nem tão forte, nem organizado, nem tão integrado quanto é hoje. E negar que existe um confronto entre esquerda e direita é a mesma coisa que dizer que a esquerda já venceu. Né? Não. Você considera que existe ainda. Mas se nós considerarmos que hoje existe, nós temos muito poucos países no mundo que se dizem socialistas e esquerdistas. Temos exemplos típicos como Cuba, a grande maioria, a própria China, que teoricamente é socialista, mas que tem na prática um regime capitalista. Mas como é que funciona isso? Se fosse por esse critério, nem mesmo a Rússia do tempo de Lenin seria socialista. A primeira coisa que Lenin fez foi abrir o mercado e fomentar o capitalismo. Aqui as pessoas raciocinam muito em termos assim, de estereótipos de pouco de almanaque. Então acho que o regime comunista é aquele que estatizou todos os meios de produção, que não existe propriedade privada, tá certo? E só isso é que deve ser chamado de comunismo. Se não tem isso, não é comunismo. Isso às vezes é fruto apenas da incultura, porque o próprio Karl Marx dizia que a propriedade privada não pode ser estatizada repentinamente, que ela deve ser absorvida, tá certo? Na propriedade estatal, lentamente, num processo que, segundo ele, pode durar muitas e muitas gerações e que isso deve ser feito através do imposto de renda progressiva. Tá certo? Então, na verdade, se você pensar bem, comunismo, socialismo não existe. Existe apenas uma eterna transição para o socialismo. Quer dizer, é um regime que é capitalista e que vai se aproximando do socialismo sem nunca chegar. Como em matemática, em geometria, o que chamam assíntota, naquela curva que vai, a curva vai aproximando do lugar, mas como ela é curva, não chega nunca, tá entendendo? Então, o verdadeiro socialismo é apenas a transição para o socialismo. Onde existe isto,
deve-se aceitar, então, que é um regime socialista. O socialismo consiste na transição para ele mesmo, embora essa transição jamais chegue ao objetivo. Então, o Brasil é nitidamente um país socialista, porque nós estamos declaradamente numa transição. Essa transição não implica restrição direta da atividade de economia privada. Ao contrário, você pode ter até um fomento à economia privada, contanto que ela esteja colocada rigidamente sob o controle do Estado, tá certo? E esteja, vamos dizer, sendo praticada como uma espécie de concessão generosa que o Estado faz ao empresariado, à custa de sugá-lo com impostos e de estrangulá-lo com legislações restritivas de tudo quanto é maneira, e também de colocá-lo numa situação moralmente constrangedora através da contínua doutrinação anticapitalista, que mostra mais ou menos o empresário como um criminoso tolerado, criminoso tolerável, né? Nesse sentido, eu vi uma entrevista sua essa semana, durante o Fórum da Liberdade. O senhor tem sido um crítico bastante ácido do PT, mas, surpreendentemente, eu vi a sua entrevista dizendo que o problema do Brasil não é o PT. Qual seria o problema maior do Brasil? Não, o problema do Brasil não é o PT. O problema do Brasil é um órgão chamado Foro de São Paulo. Foro de São Paulo é a denominação inócua que os seus fundadores, que foram Lula e Fidel Castro, deram à coordenação estratégica do movimento comunista no continente. O Foro de São Paulo se reúne mais ou menos uma vez por ano. Quer dizer, é mais ou menos que em 15 anos ele teve, parece, 12 reuniões, né, com centenas de representantes, e discutem entre si as perspectivas da esquerda no momento, a conjuntura, e tomam uma série de resoluções. Essas resoluções, então, orientam 80 e tantas organizações esquerdistas no continente. Dessas organizações, algumas são partidos legais, como o próprio PT, o PDT, o PPS, etc. E outras são organizações criminosas, como as Farc, né, que são narcotraficantes, ou o MIR chileno, que é o dono da indústria dos sequestros. E tudo isso, quer dizer, organizações legais e ilegais, numa promiscuidade absolutamente vergonhosa, estão decidindo uma estratégia continental há 15 anos, e ninguém no Brasil sabe disso. Isso sob o guarda-chuva do Fórum. Como é? Isso sob um guarda-chuva do Fórum. O Foro de São Paulo, a organização chama-se Foro de São Paulo. Eles deram um nome politicamente inócuo. Era como se fosse, sei lá, Clube do Bolinha, entendeu? E também coordena esses movimentos, esses governos, a Venezuela, Equador, onde hoje começam a pipocar essas crises políticas? Todo mundo participa disso. Quer dizer, o Foro de São Paulo, ele é uma espécie de Assembleia Geral da esquerda latino-americana. Mas com um poder decisório, porque emite resoluções. Quer dizer, no fim das reuniões, emite resoluções. Essas resoluções, então, orientam essas 80 e tantas organizações. Agora, como é possível que um órgão deste tamanho, tá certo, que tem, vamos dizer, uma autoridade sobre tantos partidos, permaneça praticamente desconhecido da população? É a situação política mais anormal que eu vi na minha vida. Isso é uma crítica à imprensa? Certamente. Não está proibido falar disso. Não existe censura oficial. Tá certo? Também autocensura não seria certo dizer, porque a autocensura subentende uma situação de medo. Quer dizer, não é por medo que as pessoas estão se omitindo. Elas estão se omitindo porque são cúmplices, porque não querem melar a imagem da esquerda latino-americana. Querem fazer de conta que está tudo bem. Isto tudo é por uma espécie de covardia intelectual que a classe jornalística deve à sua formação. A classe jornalística atual se forma sob o comando, sob a inspiração, sob o guruzado da intelectualidade esquerdista dos anos 60. Que inclui o próprio FHC, Zé Arthur Janotti, Marlena Chauí, Emir Sader, essa gente, toda essa corriola, né, para mim são palhaços todos eles, né? Intelectualmente são absolutamente pessoas desprezíveis, todos eles sem exceção, mas politicamente tiveram uma influência muito grande sobre a formação da minha geração e das gerações subsequentes. O jornalista então não ousa desafiar a autoridade espiritual dos seus gurus e continua então, né, evitando qualquer coisa que possa macular a imagem, não do PT, mas da esquerda em geral. Professor, na hipótese do Foro de São Paulo ter esse controle sobre os movimentos de esquerda do continente ou do mundo inteiro, eu queria que o senhor explicitasse, em termos em relação ao conteúdo das resoluções do Fórum, o que tem de nocivo e no que o Fórum atrapalha o desenvolvimento desses países.
Não, eu não disse que o fórum atrapalha o desenvolvimento, nem jamais pensei sobre este lado. O problema é que, em primeiro lugar, existe uma estratégia de domínio continental comunista, vamos dizer, sendo aplicada neste momento. Segundo, isto não está sendo objeto de discussão pública. Isso está sendo mantido embaixo do tapete. Terceiro, qualquer empreendimento político deste tamanho que permaneça desconhecido do público não é bom, porque a democracia se baseia, vamos dizer, na liberdade de informação. Dizer que a liberdade de opinião é bobagem, porque a liberdade de opinião se baseia na liberdade de informação. Se a informação não circula, você vai ter opinião sobre o quê? Está entendendo? E, em terceiro lugar, se tudo isso é feito de maneira tão discreta, quase secreta, é porque coisa boa não é. Não está havendo a famosa transparência. Quer dizer, os apóstolos da transparência são de uma opacidade de chumbo. Tá certo? Então, o fato é que nós estamos sendo vítimas de um estelionato estratégico há 15 anos. Culpado dessa estratégia, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que foi fundador e, por 12 anos, presidente do Foro de São Paulo. O senhor disse que o Foro de São Paulo coloca no mesmo patamar partidos políticos como o PT e organizações criminosas. Isto. O senhor citou as Farc. Isto. Que relação o senhor vê entre o PT e essas ditas organizações criminosas que o senhor falou? Não, a relação está dada oficialmente nas atas do Foro de São Paulo. Eles são organizações que juntas decidem uma estratégia. O que uma vai fazer em benefício da outra e a outra em benefício da uma. Até em 2000, não lembro se no fim de 2001 ou começo de 2002, quer dizer, poucos meses antes do Lula se eleger presidente da República, quando ele ainda era o presidente do Foro de São Paulo, o Foro assina uma declaração unânime, tá certo? Isentando as Farc de qualquer culpabilidade por narcotráfico, as Farc são lindas, maravilhosas, e acusando o governo colombiano de praticar contra elas terrorismo de Estado. Quer dizer, pela declaração, o criminoso é o governo da Colômbia, as Farc são sacrossantas. E isto o Lula assinou pouco antes de ser presidente. Do mesmo modo que as Farc assinaram várias declarações no Foro de São Paulo, várias resoluções que beneficiavam o PT. Quer dizer, em 94, por exemplo, tinha lá uma resolução geral de que todo mundo deveria se esforçar para ajudar o Lula a chegar à presidência, se não imediatamente, ao menos mais tarde. Até o Fidel Castro, na época, dizia que a eleição brasileira não era tão importante. O importante era primeiro consolidar o Foro de São Paulo. Como de fato foi feito. Primeiro consolidar e depois botaram o Lula na presidência. Então você tem esse sistema, vamos dizer, primeiro você tem a estratégia geral, que é decidida nas resoluções. E segundo, você tem a ajuda mútua. Se esta ajuda toma a forma de contribuição financeira, como pretende haver ou não, eu acho que é indiferente, porque a coisa é imoral nos dois casos. E é imoral, sobretudo, por ser tão secreto. Professor, que decisões do atual governo, do presidente Lula, evidenciam resoluções do Foro de São Paulo? Toda a estratégia do atual governo, toda essa aproximação, né, com esse eixo Lula, Castro, Chaves, já estava decidido no Foro de São Paulo com anos e anos de antecedência. Agora, para você ver como a nossa imprensa, sobretudo do Rio e São Paulo, aqui um pouco menos, a imprensa do Rio de Janeiro e de São Paulo é calhorda. Em 2001, mais ou menos, houve um analista político americano chamado Constantine Mendes, que é do Hudson Institute, e ele fez análise dizendo que estava em formação o famoso eixo Lula-Castro-Chaves. A imprensa brasileira inteirinha disse que aquilo era mentira, que era uma invencionice, que o sujeito era um agente do mal, etc. Mas inventaram coisas, até um sujeito chamado Márcio Moreira Alves escreveu, aproveitando a circunstância de que o artigo do Mendes, entre várias publicações que tinha saído, saiu no jornal também, no Washington Times, que é o jornal do Reverendo Mundo, tá certo? O qual nunca aparece na redação, fica na Coreia, só recebe o dinheiro que ganhou com o jornal. Ele dizia que o Mendes é um agente do Reverendo Mundo, que estava dizendo isso para fazer uma lavagem de imagem do mundo, porque o mundo estava sendo investigado aqui. Em suma, comprometia o Mendes, que era um homem seríssimo, cientista político, com a figura do Reverendo Mundo, tudo isso para sujar. Isso é desinformação, isso é melar a foto para que ninguém perceba o que está lá. O fato é que a aliança anunciada pelo Mendes não só já é uma realidade hoje, como já estava anunciado nos próprios documentos do Foro de São Paulo. Tá certo? Então, esse, se o
seu Márcio e outros tantos jornalistas, mentiram. Estão enganando o público. Quer dizer, chega uma informação correta, verdadeira, eles imediatamente tratam de disfarçar. Por quê? Porque não são jornalistas. São agentes de influência. Você está compreendendo? A função dessa gente na mídia não é informar de maneira alguma, muito menos refletir. É defender certas forças políticas muito determinadas. O senhor acredita que exista um movimento no sentido de levar a América Latina para o comunismo? Não acredito não, é eles mesmos que dizem. O lema do Foro de São Paulo, o lema da reunião, da quarta reunião, foi o seguinte: vamos reconquistar na América Latina o que perdemos no leste europeu. A gente vai parar com essa mania de tratar tudo como se fosse opinião. O senhor acha? Não, o senhor não acha, está lá no documento. Eu não acho nada. Talvez isso nem esteja acontecendo, mas que eles dizem que estão fazendo, estão. Está compreendendo? Então, existe opinião, existe fato. No Brasil, essas duas coisas não são mais distintas. Tudo é tratado como se fosse opinião, coisa subjetiva. E isso aí nos impede de nos defender contra perigos que nos ameaçam. Então, toda essa maluquice que o Chaves está fazendo, tudo isso podia ter sido impedido se as pessoas tivessem sido informadas em tempo. Se, vamos dizer, quando esse Mengues anunciou a formação do eixo Lula-Castro-Chaves, o pessoal, em vez de sujar a reputação do Mengues, tivesse ido investigar os documentos, tá certo? Talvez menos gente tivesse votado em Lula. Tá certo? E nós teríamos escapado de muito. Não digo que o outro candidato fosse bom, que o outro candidato era medonho. Tá entendendo? Mas, pelo menos, o pessoal poderia pensar um pouco mais. Aliás, a eleição, note bem, a nossa eleição tinha 4 candidatos. 3 eram membros do Foro de São Paulo. PDT era membro, PPS era membro, PT era membro. Portanto, já tinha uma estratégia conjunta decidida nas assembleias do Foro. Quantos eleitores brasileiros ficaram sabendo disso? Nenhum. Isso foi escondido pela mídia. Ninguém quis tocar no assunto. O 4º candidato, que é um covardão, chamado José Serra, foi devidamente informado de tudo e não quis abrir a boca sobre isso. Então é cúmplice também. Então o resultado da eleição foi politicamente uma fraude. Você entende? Quer dizer, o eleitor não foi, vamos dizer, não teve acesso à informação básica a respeito da composição ideológica e estratégica das candidaturas. Tem alguma coisa boa na imprensa brasileira ou nada se salva? Porque pelo que eu estou vendo até agora, o senhor só tem críticas. Você tem o Denis Rosenfield, você tem o Ali Camel, você tem o Meira Pena, que de vez em quando escreve, tem o Reinaldo Azevedo, tem muito, dá para contar nos dedos. Eu acho que tem uns 6 ou 7 jornalistas excelentes, tá entendendo? E que estão tentando esclarecer as coisas como elas acontecem. A Veja tem feito as últimas semanas um belíssimo trabalho, o Thales Alvarenga, o Diogo Mainardi. Eu acho que toda essa gente está tentando esclarecer o que acontece. E essa é a função do jornalismo. Mas a maioria, eu não creio que nem que seja por cumplicidade consciente, mas por uma espécie de obediência residual a preconceitos da época da nossa formação juvenil. E respeito indevido a ídolos intelectuais que não mereceriam nem mesmo atenção. Mas o senhor acredita também que haja aí, em relação à mídia, em relação à imprensa, um resíduo do autoritarismo da ditadura? Haja um contraponto nesse sentido? Pode ser, mas até quando nós vamos ficar exorcizando fantasmas da nossa juventude? Até quando nós vamos viver nesse delírio do 1968, o ano que não acabou? Quer dizer, durante gerações e gerações as pessoas vão ter que aguentar nossas mentiras, nossos erros, porque nós, coitadinhos, fomos traumatizados em 1968. Olha que palhaçada é essa. Agora, nesse processo todo que o senhor traçou, como é que o senhor vê o posicionamento hoje da ABIN, Agência Brasileira de Informação, que está nas mãos do governo Lula, e também dos militares no Brasil? Mentirosos. Esse general Félix, a primeira preocupação dele, quando apareceu a denúncia, foi esconder. Tá certo? Esse é o Mauro Marcelo, tão logo escolhido para ABIN, no primeiro discurso dele, ele faz propaganda petista. Quer dizer, como se a ABIN fosse um órgão do PT, tá certo? E não um órgão do Estado brasileiro, pago por todos nós. Quer dizer, isto é de uma falta de vergonha que deveria causar a demissão imediata desse fulano. Na hora que o indivíduo nomeado num cargo público faz propaganda
do partido dele, no primeiro discurso, no discurso de posse. Ora, meu Deus do céu. Então, quer dizer, nós estamos concedendo a este partido todos os direitos que nós negamos a todos os outros. E o papel dos militares nesse processo, as Forças Armadas? Deixa eu só complementar essa pergunta da BIM, que nós tivemos uma denúncia essa semana de que a BIM estaria sendo orientada para monitorar movimentos populares. Como é que o senhor vê isso? Não, esse senhor Mauro Marcelo já disse, nós não vamos investigar movimentos sociais, nós vamos investigar empresas. Porque você vai fazer um movimento social, você invadir fazendas, você queimar plantação, roubar vaca, e tudo isso é bonito. Feio é você montar uma empresa. Você monta uma empresa, você já é suspeito a priori. E ele disse isto, não investigamos movimentos sociais, investigamos empresas. O que é isto? Significa que a BIM, na cabeça deste fulano e na intenção dele, é para ser usado como um instrumento de luta de classe, que criminaliza o capitalismo e protege o revolucionário, o guerrilheiro, até o narcotraficante, uma vez que narcotráfico e guerrilha são a mesma coisa. Então, a Farc está fora de suspeita. Não pode falar mal da Farc. A Farc, nós sabemos perfeitamente que líderes das Farc percorriam o Brasil sob a proteção do nosso governo. Aqui foram recebidos no Palácio como hóspedes oficiais pelo seu Olívio Dutra, quase ao mesmo tempo em que o Fernandinho Beiramar, preso na Colômbia, confessava que comprava 200 toneladas anuais de cocaína das Farc para distribuir no mercado brasileiro. Quer dizer, ao mesmo tempo em que esta entidade, Farc, tá certo, é acusada de injetar 200 toneladas de cocaína no mercado brasileiro, os seus representantes continuam sendo bem tratados e vão lá sentar no colo do seu Olívio Dutra, que passa a mão na cabeça deles como se fossem bebês encantadores. Tudo isto é de uma sem-vergonhice, e o país que aceita isso é de uma covardia tão grande, é certo, que a gente acaba ficando com vergonha. Em relação a essa pergunta do Osiris sobre o papel dos militares, que eu acho que é importante também. Olha, se eu soubesse, eu diria. Eles assistem a tudo isso? Eu acho que eles estão silenciando demais sobre tudo isso, professor. Ou existe uma nova geração de militares que se agregou a isso? Eu não sou capaz de julgar qual é a opinião geral das Forças Armadas, tá certo? Melhor seria perguntar para esses camaradas que não largam do quartel, como o seu Márcio Moreira Alves, por exemplo, né? Que é um sujeito que há 20 anos só, né, vive de lisonjear militares, e ainda chama os outros de vivandeiras de quartel. É incrível, o negócio leninista do xingue-os do que você é. Tá? Então, eu realmente não sei, eu não tenho informação suficiente para dizer isso. Queria eu saber, porque esse é um fator decisivo. O que as Forças Armadas acham disso? Acho que elas estão muito quietas. A gente sabe que existem grupos, às vezes, que publicam jornaizinhos, essa coisa, reclamam contra isso, mas não sei nem se eles, não sou capaz de dizer nem se eles têm uma visão clara do que está acontecendo e do tamanho do problema que está sendo criado. O que está acontecendo, professor? No passado, havia entre os militares um maior inconformismo político, até contra articulações como essas que o senhor está falando, articulações do comunismo internacional, ideias socializantes. Isso fervilhava nos quartéis. Hoje isso não acontece mais. O que mudou no país nos últimos 30, 40 anos? Vamos dizer, foi a experiência da ditadura que não, a experiência do jeito alegar a experiência da ditadura como explicação para qualquer coisa é absolutamente ridículo. Tá certo? Por quê? A nossa ditadura, com todos os combates que teve, guerrilha, etc., a guerrilha, a ditadura matou 300 pessoas em 20 anos, enquanto a guerrilha, a esquerda matava 200. Você dizer que isso é um trauma, não é possível. Porque ao mesmo tempo, no Pinochet matava 3 mil e o Fidel Castro, no total, hoje nós temos o cálculo total dos cubanos mortos pelo regime Fidel Castro, são 120 mil. Então você dizer que a nossa ditadura nos traumatizou, só se você é cheio de não me toques. Tá certo? Então isso é muito dolorido. Ai, a ditadura, ela me perseguiu. Etc. Que brincadeira é essa? Você ia lá jogar uma bomba nos caras, você queria que eles respondessem com o quê? Com amabilidades? Não é isso? Outra coisa, está esse festival de indenizações milionárias, eu digo, e as vítimas da guerrilha não recebem um tostão. A família do sargento Mário Cossel, parece que até o pai dele teve crise nervosa, teve um problema nervoso qualquer, porque há 30 anos estão esperando uma indenização e agora o governo ofereceu R$300 por mês. Para um sujeito, vamos dizer, que foi feito em picadinho, não é isso? Tem um outro que perdeu uma perna numa bomba que estourou na Embaixada Americana, no Consulado Americano em São Paulo. Eles nunca receberam um tostão.
Em suma, você tem 200 vítimas da guerrilha, pelo menos, tá certo? E dessas, nenhuma recebeu indenização nenhuma. Então, o Brasil tem dois tipos de pessoas. Tem as vítimas meritórias e tem, né, as vítimas condenáveis. Inclusive este, que não tinha nada a ver com a história, está passando na frente do consulado, pum, arrebenta a bomba e a perna dele desapareceu. Então, com tudo isso, nós estamos sendo deseducados, nós estamos aprendendo a ver as coisas por uma ótica morbidamente partidária e nunca fazer exigências idênticas aos dois lados. Quer dizer, nós permitimos, esse pessoal da esquerda, que tenham todos os direitos, que façam o que bem entendem, tá certo? E ninguém pode reclamar porque eles são santos. Eles são sem pecado, como disse esse idiota, tá certo? Desavergonhado do Presidente da República. Porque o homem que entra numa igreja para comungar sem ter confessado e ainda diz que não tem pecado, ele mostra que não tem consciência moral nem religiosa nenhuma. Tá certo? É um zumbi, não tem consciência moral, chama-se sociopatia. Não ser capaz de julgar moralmente os próprios atos chama-se sociopatia. E nós somos governados por um sociopata, que no instante em que ele faz um assinte, um insulto contra a igreja a que ele pertence, nesse mesmo instante diz: eu sou um homem sem pecado. Então ele não é capaz de se julgar a si mesmo. É gravíssimo isso. Está entendendo? As pessoas não estão querendo dar a medida correta. Tá certo? E se a gente dá, a pessoa está exagerando. Eu digo: não sou eu que estou exagerando, você está atenuando. Nós entramos num país do eufemismo. Nós já temos uma tendência de eufemismo por causa da herança portuguesa. Em Portugal, é o país que todo mundo é Vossa Excelência, né? E tudo é dito de maneira eufemística. Mas aqui no Brasil, o eufemismo já virou a apoteose do eufemismo. O Frente a Frente dessa noite está entrevistando o jornalista, filósofo e escritor, bastante polêmico, Olavo de Carvalho. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente, que essa noite está entrevistando o jornalista, filósofo e escritor Olavo de Carvalho. E para participar dessa entrevista, nós convidamos os jornalistas Rodimar Oliveira, da Agência de Notícias da Assembleia Legislativa, Alexandre Elme, do Jornal Zero Hora, e Osíris Marins, da Rádio Gaúcha. São, como nós vimos no primeiro bloco, opiniões bastante polêmicas, bastante fortes. São fatos. Mas a sua última afirmação, por exemplo, sobre o presidente da República, só não tem nenhum receio. Diagnóstico de sociopatia sociopatia é um conceito objetivo e pode ser identificado. E o fato identifica claramente a incapacidade que o homem tem de julgar moralmente aquilo que ele está fazendo naquele mesmo momento. Dizer que isso é uma opinião, vamos dizer, eu acho que é covardia intelectual. Vou repetir os fatos. O homem vai e comunga sem ter confessado. Quer dizer, isso já é um insulto à própria igreja que ele está frequentando. Tá certo? No instante seguinte, sai e diz que é um homem sem pecado. Então já cometeu 2 pecados, aí não percebeu nenhum. Embora dizendo que é católico. Ele, como é que um católico pode ignorar que ele proclamar-se homem sem pecado já é um pecado? Uma criança com formação cristã não pode ignorar isso. O senhor acha, então, que a expressão caótico, usada pelo Dom Eusébio Scheid, foi leve? Levíssimo. O senhor chamou aqui o presidente de idiota desavergonhado. Veja, se julgar pelo Código de Direito Canônico, o sujeito dizer que ele é sem pecado e que ele por isso pode comungar sem confessar, é o máximo insulto que pode fazer a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que é mais coisa que dizer: eu entro aqui para tomar a comunhão, o corpo do Senhor, de igual para igual. O Senhor que vem aí não me amole, não venha me cobrar, tá entendendo? É horrível isso, né? E, se em seguida o Dom Eusébio Scheid diz que ele é caótico, o que está fazendo? Está desculpando-o. Ele está dizendo: ele não falou por má intenção, ele não é um satanista, ele não está cometendo blasfêmia, ele está fora de si e, portanto, ele não tem culpa. Este é o máximo que podemos alegar em favor desse sujeito. Agora, o Dom Eusébio Scheid também é um covardão, porque exprimido em seguida, voltou atrás e disse que o presidente da República não se brinca. Não, seu Eusébio, não se brinca com a sua religião, que o senhor deveria respeitar muito mais do que respeita o presidente. Então, você acha que a igreja é utilizada pela esquerda no Brasil? Mas sem sombra de dúvida. A igreja brasileira é praticamente cismática. A igreja brasileira já é tomada em grande parte pela teologia da libertação, e o que não pertence expressamente à teologia da libertação está ligado a esse esquema de Foro de São Paulo e PT. Isso aqui é a coisa mais óbvia. E eu acho que no Vaticano não tem quem ignore isso.
Se você experimenta assistir uma missa em qualquer igreja do Brasil, e depois você sai e vai assistir uma na França, na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, você vê como é diferente. A igreja brasileira é um fenômeno muito peculiar, né? Com a morte do Papa João Paulo II, se falou muito que ele teria, entre as suas obras, conseguido neutralizar a força da teologia da libertação no continente. Não o senhor acha que isso não aconteceu? Não, isso é também se fazer de morto para saltar o coveiro. Você acha que a saída de Boff, do Frei Leonardo Boff da igreja foi pro forma só? As ideias o Leonardo Boff saiu porque quis, em primeiro lugar. Esse é outra grande mentira da mídia. Dizer que o Leonardo Boff foi vítima de perseguições. A única coisa que aconteceu com o Leonardo Boff foi que o então cardeal Ratzinger o chamou lá e disse: meu filho, você fica quieto durante uns meses. Compare isso com o que ele fez com os bispos conservadores que excomungou os bispos de Campos, excomungou Marcelo Lefebvre, excomungou o Mondrian, fechou um monte de seminário, tá certo? Os expôs a todo tipo de ridículo e perseguição. Destes a mídia não fala uma palavra. Agora o Leonardo Boff, né, levou como é, discreto pito do seu padrinho. Diz: ele é vítima de perseguição. É esta desproporção que é nojenta na mídia. Nojenta e insuportável. Eu digo: meus colegas jornalistas, vocês estão todos envolvidos, vou dizer, numa falta de proporção no seu julgamento de valor. Vocês não sabem mais julgar o tamanho das coisas. Vocês perderam o senso das proporções. Tá certo? Então, não é possível. Quer dizer, a excomunhão, expulsão de centenas de pessoas não é perseguição, mas passar um pito no Leonardo Boff. Eu vou te dizer até que ponto vai essa falta de senso de proporção. No ano 2001 foi publicado o imenso recenseamento cristão do mundo. Quer dizer, quantas igrejas cristãs tem, quantas pessoas tem em cada uma, como é que foi ao longo da história, tá bom? E tem uma parte dedicada aos mártires cristãos. Você sabe quantos cristãos morreram em perseguição religiosa no século XX? 43 milhões. Desses 43 milhões, 13 milhões depois dos anos 50. Isto não tem problema, a mídia jamais se escandaliza com isso. Agora, se você faz uma piadinha de um gay, é perseguição, é discriminação. Quer dizer, matar os outros pode, agora fazer uma piadinha desse não pode. Eu não vou ser a favor de perseguição, discriminação de gay, mas isto que está havendo na mídia é uma odiosa discriminação, tá certo, contra vítimas de genocídio. Então, meus colegas, vocês são culpados de cumplicidade com o genocídio cristão, porque vocês ou o escondem ou o legitimam inventando mentira contra a Igreja Católica. Outro dia eu liguei na TV Gazeta e estava um idiota fazendo um programa de cinema, e aparecia um filme sobre as cruzadas, e ele dizia que as cruzadas foram feitas para cristianizar à força os pobres muçulmanos. Ora, os muçulmanos invadiram a Europa e ficaram lá 400 anos antes que os europeus reagissem. As cruzadas foram essa reação atrasada de 400 anos. Agora são os europeus que são os imperialistas. E os muçulmanos são os bonzinhos. Essas coisas estão sendo ensinadas pela televisão, pelo cinema, pelas escolas, e todo mundo acaba acreditando. Até quando nós vamos ter paciência com a mentira? Com a falta de honestidade intelectual mínima? Não se trata de um problema político, não se trata de ser direitista, esquerdista. Não, se estivesse fazendo essa maldade com o pessoal da esquerda, eu ia estar reclamando do mesmo jeito. Mas que tem, vamos dizer, a paciência para com a desonestidade tem limite. E não é um problema de você aceitar a desonestidade para com um lado e não com o outro. Não é isso. Eu estou falando uma exigência moral mínima. Mas só acredita que isso seja uma posição consciente? Como é que eu vou saber? A mídia... Como é que eu vou saber se é consciente ou se é inconsciente? Eu não posso estar na cabeça de todos, cada um sabe o que está fazendo. Agora, que é sem vergonhice é. Se é inconsciente, pior, porque além de ser sem vergonha, tu é burro. No bloco, se for consciente, eu digo, bom, então você é um malandro consciente. Agora, se a malandragem se tornou inconsciente, já entrou no hábito, então, quer dizer, a lei de malandro é um inconsciente.